Pronto, 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 já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, muito bem-vindo. Professor Dandan está ao vivo, diretamente de Caucaia City para todo o Brasil. O bordão que você já conhece, né? Para mais uma aulinha aqui da Polícia Penal Espírito Santo, Banca e DECAP. A gente está dividindo aqui as forças, né? Eu estou também fazendo alguns vídeos ali da Polícia de Minas Gerais, então um vídeo, um dia Minas Gerais, um dia Espírito Santo, e assim a gente vai brincando, beleza? E a aula de hoje é de juros simples. No caso aqui desta banca e DECAP, eu estou, pessoal, seguindo a ordem do edital, tá? Primeiro tema foi lá operações básicas com frações, né, números racionais. Depois no edital, seguindo a sequência, aparece a palavra porcentagem. Fiz o vídeo já de porcentagem, agora uma aulinha de juros simples, que é o próximo tema da banca, tá bom? Uma coisa interessante desse concurso, pessoal, essa banca aqui, ela é conhecida por ter prova fácil, tá? Entre aspas, obviamente, mas assim, você pega, porque matemática é um troço difícil, né? Você dizer que matemática é fácil é meio complicado. Mas assim, o grau de complexidade dessa banca não é um grau alto. E você vai ver especialmente nas questões de hoje, né? As questões de juros. Você vai ver que a matemática é super acessível. A dificuldade, na minha visão, desse concurso é que o edital desta banca, para este concurso, foi somente tudo da matemática. E ainda RLM, né? Já não basta ter tudo da matemática, ainda tem o raciocínio lógico. Então, é muito extenso esse edital, perfeito? E é isso que vai ser a maior dificuldade de vocês no dia da prova. Você vai ter que saber o básico, mas de muitos assuntos. Então a prova fica uma prova chatinha, tá bom? Vamos lá, juros simples, 15 questões da banca, tá? E assim, você vai fazer com muita rapidez essas questões, gente. Uma ou outra você vai sentir dificuldade, mas no geral você vai passar com facilidade por essas questões. E DECAP 2025, ela fala assim, ó. Paulo investe R$ 2.000, isso é o nosso capital, ó, 2.000, ok? Em um fundo de renda fixa, que rende uma taxa de 1% ao mês. Após um ano, que é um tempo de 12 meses, e aí tá vendo que o tempo está em mês, a taxa também, então tudo certo. Qual é o valor final desse investimento? Então ele quer saber, ó, o montante, tá, galera? Ele quer saber o montante. É claro que para descobrir o montante, o seu primeiro passo é descobrir os juros. E os juros nada mais é do que o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser: o meu capital é de 2.000, a minha taxa é de 1%, certo? 1%, e um tempo de 12 meses. Bem tranquila a questão, ó. Você vai cortar 2 zeros com 2 zeros, vai dizer que os juros é 2 vezes 12, 24. Como tem um zero, R$ 240. E, portanto, o valor final do investimento vai ser um valor de 2.240. É o que você tinha, mais os juros que vai ganhar. E tem B de bola a primeira questão de hoje. Tenho certeza que você achou uma questão muito fácil. Vamos para 2. IDCAP 2024. Ó. Carlos pegou 15.000 emprestados. Então, capital, 15.000. Ok. Para pagar após um ano, ou seja, para pagar com um tempo de 12 meses, com juros simples de 3% ao mês. Então, a taxa seria de 3,5% ao mês. Ok. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ele resolveu quitar a dívida depois de 6 meses. Opa! Então, o meu tempo não foi de 12, foi apenas de 6. E o seu irmão cobrou apenas 2%. Ó. Então, a taxa cobrada foi uma taxa apenas de 2%. Quanto ele deixou de pagar de juros, ou seja, quanto foi que ele economizou nessa brincadeira. Ó, o capital que tu vai calcular continua sendo os 15.000, não é isso? É 15? Isso. Continua sendo os 15. Vamos calcular aqui, ó, quanto é que deu os juros que ele realmente pagou. Os juros foi o capital vezes o I vezes o tempo. Então, vai ser o capital, que é 15.000, a taxa, que nesse caso é de 2/100,
e um tempo de 6 meses apenas. Corta 2 zeros com 2 zeros, aí tu vai fazer de cabeça, ó. Você faz conta aqui não. 15 vezes 2 dá 30 e 30 vezes o 6 dá 180. Mais esse zero que eu não usei, então vai dar um total de R$ 1.800 de juros. Isso foi o que ele pagou efetivamente ao rapaz. Agora, se ele, pessoal, tivesse seguido todos os 12 meses, quanto é que ele iria pagar? Agora tu vai fazer o cálculo normal com o início de tudo, ó. Os juros seria o capital vezes o I vezes o tempo. Aí os juros, o capital continua de 15 mil, só que a taxa lá mudou, a taxa é de 3,5%, né? Ó, 3,5 barra 100, vezes um tempo de 12 meses. Então, vezes 12. Claro, de novo, tu vai cortar 2 zeros com 2 zeros. Então, vai sobrar aqui os juros é o 150 vezes o 3,5 vezes o 12. Ok? Fazer aqui, ó, 3,5 vezes 12. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3. E aí vai dar 0. 7 mais 5, 12, sobe 1. 1 mais 3, 4. Vai dar 420. Como tem uma vírgulazinha aqui, ó, vai dar um total de 42. Portanto, os juros vai ser os 150. Essa multiplicação deu 42. Então, tu vai fazer agora 42 vezes 150. Deixa esse zero quieto aqui, ó, e multiplica só os números, ó. Só aqui quieto zero, ó. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1 dá 21. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 dá 4. Então vai dar 0, 1 mais 2 é 3, e 2 mais 4 é 6, e agora repete o zero, então ele iria pagar de juros R$ 6.300. Muito mais, né? Ó, muito mais. Ele iria pagar 6 mil e tanto. Só que ele pagou apenas o quê? Pagou apenas 1.800. A questão perguntou quanto foi que ele deixou de pagar. Quanto foi que ele economizou. Olha aí que lindo. Ele iria pagar 6.300. Só pagou 1.800. Então teve uma economia de quanto? Ó? De zero, de zero. Pede emprestado 5, 13 menos 8 é 5, 5 menos 1 dá 4. Economizou R$ 4.500. A alternativa que tem isso, ó. A alternativa é para a questãozinha número 2, IDCAP 2024. Perfeito? Boa questão, hein? Uma boa questão aí de juros. 3, IDCAP 2024. Ó. Só questão recente da banca. Marcela investiu 60 mil, então o capital 60 mil, a juros simples, mensais. Professor, no edital aparece só a palavra juros. Eu preciso estudar os juros compostos? Não, não preciso, tá? Estude só o simples, que é sucesso. Mensais por um período de 2 anos. Então, um tempo, tá? Um tempo de 2 anos. E acumulou um montante de 64.320. Pessoal, se o montante é de 64.320, tu concorda que ela ganhou 4.320? Então, isso é os juros, ó. Esses 4.320 a mais no valor do capital, né? É o que nós chamamos de juros, tá? Ele pergunta qual foi a taxa de juros usada nesta operação. Faltou a questão de dizer a taxa de quê, né? A taxa mensal, a taxa anual, a taxa bimestral. Claro, o tempo está em ano, então você supõe que ele quer saber a taxa, né? Anual. Mas faltou dizer isso aí, né? Faltou dizer isso. Nas alternativas também não tem. Perfeito? Mas você considere que é a taxa anual de juros. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Juros é o capital vezes o I vezes o tempo. O meu juros foi de 4.320. O capital é de 60 milhas. A taxa eu não sei, mas nós sabemos que essa taxa tem que ser dada em porcentagem. E o tempo é um tempo de 2 anos, tá? Para facilitar a nossa vida, vamos papocar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E além disso, este zero aqui, ó, com este zero aqui. Perfeito? Conclusão, o que é que vai sobrar? Vai sobrar aqui 432 é igual a 60 vezes o I vezes o 2.
tá? 60 vezes 2, ó, dá 120. Então, fica 120i igual a 432. Traz o 120 dividindo. 432 dividido por 120. Vamos tirar metade? Ó. Já posso pegar aqui a divisão e fazer. Vamos tirar metade para ver o que é que vai dar. Ó. A metade de 4 é 2, a metade de 36 é 18, né? A metade do 120 é 60. Aí tira metade de novo. A metade de 2 é 1, a metade do 18 é 9. Então dá 109 e a metade do 60 é 30, né? Então vai dar 109 dividido por 30. Vamos ver quando é que vai dar isso aí, ó. 109 dividido para 30. Dá para dividir, vai dar 3 vezes, né? 3 vezes 30 é 90, vai sobrar 19. Coloca o zero e acrescenta a vírgula. 6 vezes 3 dá 18, né? Então vai dar 180 e sobra 10. Então a taxa aqui vai ser aproximadamente de 3,6% ao ano, né? Qual é a alternativa que tem 3,6? Nenhuma, né? Não tem, ó. Não tem a fórmula de 3,6% ao ano. E aí o que é que o aluno supõe? Você supõe, professor, vou marcar o item A, ó, que a taxa é a mais próxima, é 4%. Perde a questão. Perde a questão, entendeu? Não pode fazer isso. Ou a questão vai ser anulada, ou então essa taxa aqui não está em ano, está em mês. E como é juros simples, se você dividir pelos 12, você vai encontrar a taxa mensal. Então, vamos pegar aqui os 3,6, vamos dividir pelos 12 meses, e essa divisão vai dar quanto? Ó? Eu não sei dividir com vírgula, então você tira a vírgula e acrescenta um zero. Ó. É a mesma coisa de dividir 36 por 120. Ok? Beleza, tira metade. Ó. A metade do 36 é 18, a metade do 120 é 60. A metade do 18 é 9, a metade do 60 é 30. Divide agora por 3, 9 divide por 3 dá 3, 30 divide por 3 é 10 e dividir por 10 é voltar a vírgula, um número só. Essa divisão vai dar 0,3% ao mês, aproximadamente. Aproximadamente. Então seria o item D, ó, o item D de Dandan para esta questão. Só que para mim essa questão deveria ser nula por vários motivos. O primeiro motivo, ele não me diz a taxa, certo? Além de não me dizer a taxa, de que tipo é a taxa, se é anual, se é mensal, ele ainda me dá um valor exato, ó. E aqui a questão não dá exato. Isso aqui não deu 3,6 exato. Você vai dar quebrado, ó. Vou fazer a conta na calculadora aqui, ó. 436 divide para 120. Vai dar super quebrado. Então, não é uma taxa. Deixa eu voltar aqui. Não é uma taxa exata de 3,6, né? Então, assim, também eu não concordo em ser o item D. Deveria ter pelo menos a palavra aproximadamente. Mas eu vejo muitos erros nessa questão. Essa questão, para mim, deveria ser anulada, tá bom? Mas o gabarito da banca foi o item D de Dandan. Vamos para a questãozinha número 4. Ó, uma pequena empresa de tecnologia, vamos me ajeitar aqui, planeja expandir suas operações e precisa de recursos para investir em novos equipamentos, né? A equipe financeira da empresa decide aplicar, certo? Um valor de 100 mil em um fundo de investimento que oferece juros de 1% ao mês. Então, o capital, ó, é de 100 mil reais, tá? E o rendimento vai ser de 1% ao mês, ok? Inicialmente, o plano era manter o valor aplicado por 24 meses, então o tempo deveria ser de 24 meses. Mas, após os 6 primeiros meses, a empresa decidiu resgatar 30% do saldo acumulado. Parou. Então, esse capital de 100 mil, ele ficou investido apenas por 6 meses. E aí, nesse momento aqui, ó, tu vai ter que calcular os juros. Por quê? Porque quando tu calcular os juros, tu vai descobrir quanto é que a empresa tem nesses 6 meses. E só após esses 6 meses, é que você vai resgatar os 30%. Então, eu já aconselho você parar a leitura aqui,
para a leitura e calcula logo os juros. Porque você vai ter que ler, aí depois vai ter que entender para depois fazer o mesmo cálculo. Então, leu, já sabe que ele vai ter que tirar isso aí? Faz logo a conta. Vamos logo descobrir para a leitura aqui e descobrir os juros desse financiamento. Ó. Juros vai ser 100 mil, fazer a fórmula devagarinho, né? Ó, juros, capital vezes o I vezes o tempo. Juros é o capital 100 mil, a taxa de 1/100 e um tempo de 6. Aí você vai cortar 2 zeros com 2 zeros, tá? E os juros vai ser, aqui sobrou 1.000, ó. 1.000 vezes 6 vai dar 6.000. Beleza? Então ele vai ganhar 6.000 reais. Conclusão, o montante final, o valor final que você tem agora, é o capital mais os juros, então vai ser os 100 mil, né? Mais esses 6.000. Perfeito, e claro, vai dar um valor de 106 mil reais. Pronto, isso aqui é o que ele tem ao final de 6 meses. Ok, aí a questão diz que ele vai pegar e resgatar 30% do valor. Vamos fazer isso aí. Então, calculando 30% de 106 mil reais. Você sabe que porcentagem é só multiplicar os dois, ó, 30 vezes os 106, e no final tu divide por 100, ok? Corta 2 zeros com 2 zeros, vai sobrar o 30 multiplicando com o 1.060. E aí de cabeça, ó, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, sobe 1, 3 vezes 10, 30, com mais 1 dá 31 e repete o 0, então vai dar R$ 31.800 que ele resgatou. Conclusão, se ele tinha 106 mil investidos e vai tirar 31.800, quanto é que sobra? 0, 0, pede emprestado aqui fica 5 e vem 1 para cá 10, 10 menos 8 é 2, 5 menos 1 é 4 e 10 menos 3 dá 7. Então vai sobrar isso aqui, galera. Restam R$ 74.200. Beleza, vamos voltar para a leitura. Então ele vai pegar esses 30% para cobrir outras despesas, deixando o resto investido até o final do prazo. Parou. Qual é o resto? É isso aqui, ó. Então esse capital de 74.200, ele vai continuar investido na mesma taxa. Qual é a taxa? Né? A taxa continua sendo 1% ao mês, tá? E vai render o restante do tempo. E o restante do tempo, né? Lembrando que o prazo era de 24 e ele deixou, ou depois de 6 meses, né? Já resgatou, 24 tira 6, ainda sobra um tempo de 18 meses, tá bom? Vamos terminar a pergunta, ó. Considerando o resgate de 30% do saldo após os primeiros 6 meses e o restante do investimento continuando a render juros simples de 1% ao mês, até o final dos 24 meses, qual vai ser o total ao final do período? Então, se agora ele tem esse valor, se ele deixar esse tempo aqui investido, quanto é que vai dar? Então, de novo, você calcular os juros, né? Juros vai ser o capital, que é 74.200, vezes a taxa, que continua sendo 1 por 100, e o tempo agora é um tempo de 18 meses. Você vai cortar 2 zeros com 2 zeros, então os juros vai ser 742 multiplicados com 18. E aí, ó, 742 vezes 18. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 4, 32, com mais 1, 33, sobe 3. 8 vezes 7, 56, com mais 3, 59. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 7 dá 7. Aí dá 6, 5, 9 mais 4, 13, sobe 1. 1 mais 5, 6, com mais 7, 13. Vai dar um juros de R$ 13.356. Perfeito? Então, o valor final vai ser quanto? Ora, não era 74.200? Então, bora somar. Ó. 74.200 vai dar 6,
5, 87.556. 87.556. Alternativa D de Dandan para a questãozinha número 4. IDCAP. Que legal, hein? Que legal essa questão também. Muito boa de se fazer. Ok? Beleza, beleza, beleza. Vamos dar uma pausa aqui só para responder aqui um membro, tá? Pronto, voltando aqui. Como você sabe, o membro é prioridade. O membro mandou mensagem pro Dandan, o Dandan responde, né? Lembrando que para virar membro é só R$ 4,99. Eu coloquei, foi a câmera, né? É aqui, ó. R$ 4,99. Daqui a pouco, pessoal, esses vídeos aqui ficaram privados para os membros, tá? Tô liberando aqui as aulas porque para o pessoal saber o que eu tô fazendo. Mas depois que o negócio aqui engrenar, tudo é para membro. Daqui a pouco o Dandan vai postar simulado só para os membros, né? E as teorias só para os membros. Lembrando que a aula é de juros, então é interessante que você assista primeiro a teoria de juros. Lá na playlist eu já fiz aqui a playlist, ó, presta atenção, acorda. Vamos colocar aqui no YouTube. Você que não conhece o Dandan ainda, acorda, ó. Você vem aqui nas playlists do Dandan, eu já criei a playlist aqui da Polícia Penal, tá aqui, e sempre vai ter, ó, em cima a aula, tá na ordem do edital, ó. A primeira aula de fração, tá aqui a teoria, 2 horas de fração. E aqui o exercício com frações. Depois, está aqui a aula de porcentagem. E abaixo, o exercício da banca de porcentagem. Agora eu estou gravando a aula de juros. Eu vou colocar daqui a pouco aqui a teoria de juros e depois os exercícios, que são esses vídeos que eu estou fazendo, essas questões que eu estou fazendo, tá? Então, sempre assim, teoria e exercício e daqui a pouco revisão e simulado para os membros do Dandan. Vira membro, cara. R$ 4,99. Ninguém faz isso por ti, não. Só o Dandan. Vamos para 5. Linda questão A4. A 4 e a 3, né? 3 não, a 4 e a 2 foram questões boas, né? Que você teve que fazer 2 cálculos. Então, preste atenção como é que a banca gosta de trabalhar os juros simples aí, tá? Questão 5. Olha aí, ó. Pronto. Essa questão aqui, quem acompanhou as lives do Dandan da FGV vai matar essa questão brincando, né? E quem pegou a teoria também. Questãozinha clássica que a FGV sempre cobra, né? Questãozinha dessa aqui, ó. IDCAP 2023. Um vendedor ofereceu ao Zeca uma motocicleta novinha por R$ 8.500. Então, o preço deveria ser, né? O preço é um preço de R$ 8.500 para serem pagos à vista. Só que o Zeca, ele não tinha o valor disponível. Então, ele propôs ao vendedor a compra da motocicleta em 2 parcelas de R$ 4.500. Só que tem um problema. Tudo bem, não tem problema nenhum de fazer isso aqui. Agora, qual é o ponto-chave da questão que você tem que tomar cuidado? Isso aqui, ó. A primeira no ato da compra. Quando eu falo no ato da compra, eu estou pagando à vista. Ou seja, o preço era R$ 8.500, mas ele já pagou à vista R$ 4.500, galera. Então, quanto é a dívida dele? Ó? A dívida é 0, 0. 5 menos 5 é 0. 8 menos 4 é 4. Ele só está me devendo R$ 4.000. No entanto, ele vai pagar uma segunda parcela no outro mês. Opa, quanto é que vai ser a segunda parcela? Vai ser de R$ 4.500. E aí, Moi, tu tá vendo que a dívida dele era isso e ele tá pagando isso? Pois é, cara. Por que ele pagou R$ 4.500 se ele estava devendo só 4.000? Juros. Então é nessa brincadeira, nessa hora aqui, que vai ter o meu famoso juros. Beleza? E o juros tá na cara que é de quantos reais? Que é de R$ 500. Tá bom? Um erro claro da galera é calcular, pessoal, o seguinte. Pô, ele vai pagar 2 de R$ 4.500, ele vai pagar 9.000. Aí o aluno faz assim, poxa vida, se a dívida era 8.500, tá? E ele tá pagando 9.000, ele tá pagando R$ 500 a mais em cima de 8.500. Aí vai descobrir um juro de aproximadamente 5,8%, 6%, né? E nem tem alternativa, ó, graças a Deus, né? Graças a Deus que não tem, certo? Mas geralmente os concursos colocam a alternativa errada, né? Para o aluno cair na pegadinha. Pessoal, não é claro, ele vai pagar 500 a mais, ele tá pagando 500 a mais.
Só que esses 500 a mais não é em cima de 8.500, é em cima da dívida dele. E a dívida dele é uma dívida de R$ 4.000. Então, tu vai fazer uma regra de 3 ou simplesmente dividir, pegar o 500, dividir para 4.000, mas eu prefiro pela regra de 3, ó. Tu vai dizer que os R$ 4.000 era 100% da dívida, tá? E os 500 que ele está devendo vai ser quantos? X. X. Aí tu faz a regra de 3. Claro, tu vai cortar aqui 2 zeros, ó, com 2 zeros e aproveita este zero com este zero aqui também, ó. Corta e corta. Vai sobrar o 4 com o x, que é 4x, tá? Igual, aí tu vai pegar o 50 vezes 1, que é exatamente igual a 50. Passa o 4 dividindo, 50 divide para 4. Quanto é a metade do 50? 25. Metade do 4 é 2. E a metade do 25 é 12,5%. 12,5%, alternativa B de bola. B de bola para a questãozinha número 5 IDCAP 2023. Ok? Você poderia fazer a mesma conta assim, ó, pegando os R$ 500 e dividindo pelos 4.000, né? Vai dar a mesma coisa, ó, 0,125. Aí multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, a vírgula vai andar 2 números, vai dar 12,5%. Clássica, tá? Questãozinha clássica aí nos concursos. Uma questão de regra de 3. Aliás, é juros simples com regra de 3, tá? Vamos lá. Questão número 6. Lucas pegou 2.500 emprestados. Então, é o capital, né? Ó, capital de 2.500. Para pagar após 3 meses, então um tempo de 3 meses, a um juros de taxa de 2% ao mês. Ok. Beleza. Então, tá na cara, vai calcular aqui os juros, né? Porém, quando completou os 3 meses, ele só pagou metade da dívida. Então, isso aqui vai ter que ser calculado, né? Ó, ele só pagou metade da dívida e prorrogou o restante por mais 3 meses, com a mesma taxa. Quanto o Lucas pagou ao todo? Vamos devagar. Vamos calcular primeiro quanto é a dívida dele aqui, ó. Para isso, tem que calcular os juros. Os juros vai ser o capital, que é 2.500, vezes a taxa, que é de 2/100, vezes um tempo de 3 meses. Corta 2 zeros com 2 zeros, e aí os juros vai ser 25 vezes 2 vezes 3. 25 vezes 2 dá 50. E 50 vezes 3 vai dar R$ 150 de juros. Ou seja, a dívida dele, ó, a dívida do Papanguzinho era uma dívida de 2.500 inicialmente, mais os 150 dos juros, vai estar me devendo R$ 2.650. Perfeito. Aí o que foi que ele fez? Ele só pagou metade, né? Ora, se ele só pagou metade, quanto é que está devendo ainda? A nova dívida, né? Nova dívida. Vamos lá. Ainda está devendo metade. Quanto é a metade desse cara? É fácil, ó. Metade do 26, 13. Metade do 50, 25. Então ele está me devendo ainda R$ 1.325. E o que é que ele vai fazer com isso? Ele vai fazer, vai pagar só depois de 3 meses, ó. Então vai demorar mais 3 meses, perfeito? Com a mesma taxa, uma taxa aí que era de 2%. E a questão quer saber agora quanto é que ele vai pagar ao final. Vamos lá. Taxa de juros, ó. Juros, o capital, que é 1.325, vezes a taxa, que é de 2/100, vezes um tempo de 3 meses novamente. Vai dar quebrado, é? Vai dar quebrado, ó. Que beleza. Vamos lá. Juros igual. Multiplicando por 2, aqui vai dar aquele mesmo valor, né? 2 vezes 1.325 vai dar 26.000, aliás, 2.650 vezes 3 e no final divide para 100. Só fiz multiplicar aqui por 2, tá? Aí, ó, posso cortar esse zero. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1 dá 7. 795 divide por 10, é só voltar a vírgula, um número, vai dar R$ 79,50.
Ok? Perfeito, perfeito. Isso aqui é os juros, né? Que ele vai ter que pagar. Qual é a pergunta da questão? Quanto é que o Lucas pagou ao todo, né? Ao todo. Então, tu vai ter que descobrir o novo montante aqui, ó. O montante que ele está devendo, ele estava devendo 1.325. Agora vai ficar devendo mais R$ 79,50. Então, o valor total. Aliás, vamos fazer o seguinte: ele estava devendo, na verdade, né? Ele estava devendo, era 2.650, né? E agora vai ficar devendo mais isso aqui, ó. Então, bora calcular direto, né? 2.650 mais R$ 79,50. Então, vai dar 5. 0 mais 9 é 9. 5 mais 7 é 12, sobe 1. 2 mais 6 mais 1. 26 mais 1, 27. Então, vai ficar devendo R$ 2.729,50. Alternativa D de Dandan, questãozinha número 6, IDCAP 2022. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Próxima. 7. João deseja dobrar o seu capital após aplicá-lo em uma instituição financeira durante 20 meses. Parou. Então, o tempo vai ser de 20 meses. O capital, pessoal, eu não sei. Você pode dizer o seguinte: você pode chamar o capital de 100 para facilitar. Ó. Diz que o capital é R$ 100. Se você quiser chamar de X ou de C mesmo, não tem problema. Vai dar a mesma coisa. Eu aconselho chamar de 100. O capital vale R$ 100. E aí? E aí, galera? Ele quer saber. Pronto, voltei. Acabei me mexendo aqui, pessoal, e chutei o cabo do som, mas voltou, né? Então, ó, o João deseja dobrar o seu capital num tempo de 20 meses. Aí, eu não sei quanto é o capital, você pode chamar de X, de C, tanto faz. Vou chamar de um valor e colocar 100, que é mais fácil, tá? Então, se o capital é 100, o que é que ele quer que fique o capital? Ele quer que dobre. Então, o capital dobrado, que é o montante, né? Ele quer que o montante seja de R$ 200. Para esse montante ser de 200, tu concorda que tu tem que ganhar 100? Você tinha 100. Para dobrar, tem que ganhar mais 100. Isso é os juros. Então, os juros vai ser de R$ 100, porque 100 mais 100 vai dar o dobro, vai dar 200. Ok? Então, você tem um tempo de 20, um capital de 100, um juros também de 100, e ele quer saber a taxa, o I. Pronto, é só jogar na fórmula. Ó. Juros é o capital vezes o I vezes o tempo. Os juros é de 100, o capital é de 100, a taxa eu não sei, mas eu sei que a taxa também tem que ser dividido por 100, e um tempo é um tempo de 20 meses. E aí? E aí, ó, dá para cortar 100 com 100, vai sobrar desse lado aqui 20i igual a 100, ó. Então, 20 vezes o i igual a 100. Passa o 20 dividindo, então o i vai ser 100. Divide para 20, aí já corta o zero. E aí 10 divide para 2 vai dar 5. 5% ao ano? Opa, peraí, calma. Ó. Deu 5%. Qual é o tempo? O tempo está em mês. Então é 5% ao mês. Todo mês, 5%. Se você olhar as alternativas, estão todas elas ao ano. Então, tu vai precisar multiplicar, transformar, né? Como nós sabemos que no ano tem 12 meses, então multiplica pelos 12 meses do ano. 5 vezes 12 vai dar 60% ao ano. 60% ao ano, alternativa A para a questão número 7, IDCAP 2022. Vamos lá, vamos embora, negado, que o Dandan aqui ele não perde tempo, não. O Dandan, procura aí no YouTube, que é o cara que faz o tanto de questão que eu faço pra ti em menos de 1 hora. Não tem não, hein? Questão 8. Heitor pegou 1.500 emprestados. Então, capital, 1.500. Ó, tá vendo que as questões se repetem demais? Por isso que é bom, pessoal, você fazer as questões antigas da banca, tá? Mas ele demorou 12 meses para pagar. Tempo de 12 meses. Ok, aí, para essa dívida fazer sentido, né, o irmão aí pediu uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Quanto é que o Heitor pagou depois da correção? Então, os juros, normalmente, ó, juros, capital,
vezes a taxa, vezes o tempo. Juros igual, o capital é de 1.500, a taxa é de 2,5/100, certo? E o meu tempo é um tempo de 12 meses. Você vai cortar os dois zeros, tchucu, tchucu, tchai, tome, e aí vai sobrar aqui os juros é o 15 vezes 2,5 vezes 12, né? Vezes 12. Como é que faz uma conta dessa de cabeça, hein, galera? Será que faz de cabeça aí? Como é que faz uma continha dessa de cabeça, ó? Eu vou endoidar aqui com você, ó. Eu vou dobrar esse e tirar metade desse, ó. Quanto é o dobro de 15? 30. E tira metade do 12, fica 6. E a mesma coisa, dobra esse, tira metade desse. Quanto é o dobro de 2,5? É 5. E a metade do 6 é 3. E aí eu faço de cabeça, ó. 5 vezes 3 dá 15. 3 vezes 15 dá 45, mais um zero vai dar 450. E aí? Gostou, pessoal? Eu faço sempre de cabeça essas continhas, tá? Sempre eu faço de cabeça. Vamos ver se eu acertei, ó. 15 vezes 2,5 vezes 6, né? Não, vezes 12, né? Vai dar o quê? 450. Tá aí, ó. 450. Para quem não entendeu o que eu fiz, faz a conta mesmo. Quem não entendeu o que o Dandan fez, faz a conta, tá? Mas aí, eu vou até dar uma pausa aqui, ó, para um bizuzinho, ó. Bizu, cara. Bizu. Por exemplo, como é que tu faria na prova quanto é 0,125 vezes 64, por exemplo? Como é que tu faz de cabeça isso aqui? O natural seria o aluno fazer isso aqui, né, ó. 125 vezes 64, não é assim? Aí tu vai 4 vezes 5, 20, sobe 2. Vou te provar quanto é que vai dar aqui, ó. 0,125 vezes 64. Quando tu fizer, vai dar 8. 8. Tudo bem. Aí o aluno vai perder aqui uns 30 segundos, 1 minuto, fazendo essa conta. E quem conhece o Dandan vai fazer em 5 segundos. Como é que faz? Tu vai dobrar esse e tirar metade desse. Quanto é o dobro de 125? 250. Quanto é a metade do 64? 32. Quanto é a metade, o dobro do 250? 500. 0,5, né? Ou 0,500. E a metade de 32 é 16. Quanto é o dobro de 0,5? Dá 1. E a metade de 16 é 8. Quanto é 1 vezes 8? 8. A mesma resposta. Isso é um bizuzinho, né? E foi o que eu fiz aqui. Eu fui dobrando esse, tirando metade desse. Depois dobrei esse, tirei metade do outro. E assim, eu fiz a conta de cabeça, como nesse caso. São algumas táticas importantes para quem gosta de matemática, tá? Quem odeia matemática, pessoal, faz a conta mesmo, coloca um embaixo do outro, faz e acerta, tá bom? 450 de juros. De juros, tá? Ok, então a dívida dele, que era de 1.500, vai aumentar a 450. Então vai virar 1.950. Alternativa D de Dandan para a questãozinha número 8. Ou seja, pessoal, a banca não é difícil. Tem como você criar muitas questões difíceis de juros simples. Não é o caso aqui. Nenhuma delas está difícil. Tem algumas que tem mais cálculo, mais trabalho, né? Ou 3 cálculos ali, calcular uma porcentagem depois. Como nesse caso aqui, uma correção, sei lá. Mas não vai ser difícil. Não vai ser difícil, tá? Então, caiu na prova porcentagem, caiu na prova juros, IDCAP, tem que ganhar. Tem que ganhar. Questão 9, ó. Marília fez um investimento a juros simples de 1,5%. Então, a taxa de 1,5% ao mês. O tempo foi 2 anos. Lembrando que 2 anos é conhecido mundialmente, né, como sendo 24 meses, tá? E ao final do período, ela recebeu uma quantia, que é um montante, de R$ 10.880. Ele quer saber qual foi o capital investido nesta brincadeira. Qual foi o capital investido? Essa aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, porque não tem os juros, né? Você vai ter que usar uma equação para calcular aqui os juros e o montante. Perfeito? Uma boa tática para a galera é calcular aqui de cabeça. Você pegar essa taxa aqui, ó, e fazer item por item. Para quem não sabe a fórmula, quem vai ter trabalho com equação, por exemplo. É uma tática no dia do concurso você testar os itens, tá? Bora fazer. A ideia é o quê? Eu sei, pessoal, que o montante é o capital mais os juros. Eu nem sei o capital e nem sei os juros. Eu só sei o montante. Mas dá para a gente descobrir quanto é os juros aqui nessa brincadeira. Vamos fazer a continha, ó. Os juros, ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, quando eu substituir, ó, o capital eu não sei,
mas eu sei que a taxa é de 1,5/100 e o tempo é um tempo de 24 meses, ok? Então, tu vai multiplicar por 24. Juros vai ser igual. Ó, 1 vezes 24 é 24. A metade de 24 é 12, né? Então, 24 mais 12, 36. Então, vai ser 36 vezes o capital dividido para 100. E, galera, dividir por 100 é só voltar a vírgula duas casas. Então, isso aqui vai dar 0,36 vezes o capital. Ok? Conclusão. O montante, ele é o capital mais os juros, que é de 0,36 do capital. E aqui na frente desse capital tem 1, né? E aí 1 mais 0,36 vai dar 1,36. Então, o montante é 1,36 vezes o meu capital. Ok? Há quem goste de usar a fórmula. O montante é o capital vezes 1 mais I vezes o tempo, né? Aí vai dar exatamente esse valor aqui, a mesma coisa, tá? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, o montante dá isso. Só que a questão já me disse o montante, ó. A questão me disse que o montante é de 10.880. Então, 1,36 vezes o capital vai dar justamente 10.880 reais. E aí, para descobrir o valor final, é fazer aqui uma divisão, tá? Passa 1,36 dividindo. Então, o capital vai dar 10.880 dividido por 1,36, perfeito? Bora. Dica para quem não sabe dividir com vírgula. Eu também não sei. Então, se você não sabe, o Dandan também não sabe, aí, tira essa vírgula, bicho. Tira essa vírgulas, tá? Então apaga aqui, ó, que tem dois números após a vírgula. Apaga a vírgula. Como tem dois números, tu vai acrescentar 2 zeros, ó. Aí às vezes o aluno que não tem a base bem feita, ele não entende o porquê, né? Professor, eu não entendo por que que tem que acrescentar 2 zeros lá em cima. De onde é que vem isso? Aí o aluno tem que voltar lá para a sexta série, quinta série, né? 1,36, pessoal, toda vida que você tem vírgula, é uma divisão por 10, por 100, por 1000, por algum número que termina com zero. Como aqui você tem dois números, então este número aí sem a vírgula, que é o número 136, ele é uma divisão por 100. Por que por 100? Porque ele tem dois números decimais. Se você pegar 136 e dividir por 100, vai dar 1,36. Bom? Perfeito. Então, esse cara aqui, ó, ele vira 136 divide por 100. E aí, na divisão de frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ó. E aí, quando você faz isso, quando multiplicar por 100 é só acrescentar os zeros. Então, essa conta aqui vai acrescentar 2 zeros e vai continuar os 136 embaixo. E aí, para não fazer isso, que isso aqui dá muito trabalho para o aluno e mais difícil, para não fazer isso, o que é que a gente diz? Olha, pessoal, tem vírgula, né? Apaga a vírgula, como tem dois números, acrescenta 2 zeros. Fica uma conta mais direta e mais simples para o aluno. Mas o que está por trás disso nada mais é do que uma divisão de frações. Foi um membro meu que perguntou esses dias como é que se faz isso aqui, eu mostrei essa ideia para ele, tá bom? Beleza, então você tem aqui a vírgula, você apaga a vírgula e acrescenta 2 zeros. Então é a mesma coisa de dividir este número, 880 mais 2 zeros, dividido pelo número 136. Ok? E aí, ó, sofrimento gostoso, né? Sofrimento gostoso. Vamos lá. Tirar metade não dá, né? Eu não vou tentar tirar metade disso aí, porque é um número muito grande. Apesar de dar, né? Apesar de dar, né? Mas não faz isso, não. Vamos dividir mesmo, ó. Vamos pegar um número só sem a vírgula, né? Pegar só esses caras aqui para ver se vai dar certo, ó. Ver se vai dar exato. 10.088 dividido pelo número 136. Vamos testar aqui 8, pessoal, só para ver um negócio, porque 8 vezes 6 é 48, né? Vamos testar aqui o 8, ó. 8 vezes 6 dá 48, sobe 4. 8 vezes 3, 24, com mais 4, 28, sobe 2. 8 vezes 1 dá 8, com mais 2 dá 10. Olha aí, deu exato, ó. Exatamente 8. Então, esta divisão dá 8 e tu repete os 3 zeros, então vai dar R$ 8.000 o capital. Qual é a alternativa que tem R$ 8.000? Alternativa A.
E olha que lindo, se você não soubesse fazer o que eu fiz aqui, eu não mandei tu testar os itens, o primeiro que tu testaria já daria certo. Já daria certo. Porque, ó, tu faria isso aqui, ó. Tu calcularia 8.000, que é o capital, vezes 1,5%, daria 120, e multiplicava pelos 24 meses, ó. Aí vai dar o quê? 2.880 de juros. Com mais os 8.000 do início, daria os 10.880, justamente o valor que a questão colocou aqui para nós. Então, assim, você acertaria a questão, né? Se você testasse, você ganharia até de um jeito mais simples, eu acho. O problema é se a resposta não fosse o A, né? Fosse o E. Aí se lascava todinho, né? Vamos lá para a questão número 10. Tá acabando, gente. Tá acabando. 2019. Uma certa mercadoria foi comprada a prazo. O valor final, após os 3 meses, foi de 1.300. Então, o tempo de 3 meses, um montante de 1.300, né? Não é o capital, porque foi o valor final. O valor final é o montante. Sabendo que o valor inicial da mercadoria foi de 1.000, ó, o capital agora sim é de 1.000, tu já sabe que o juros foi de quanto? 300, né? O juro foi de 300. Determine a taxa de juros aplicada ao mês e assinale a alternativa correta. Juros, capital vezes o I vezes o tempo. Juros de 300. Um capital de 1.000. Dava de cabeça, né? Porque, pelo amor de Deus. Vezes uma taxa que eu não sei. Taxa de 100, I sobre 100. E um tempo de 3 meses. Você vai cortar 2 zeros com 2 zeros. Ainda vai cortar este zero aqui com este zero aqui. Vai sobrar aqui o 30 é igual o I vezes o 3. Quanto vezes 3 que dá 30? 10, né? Então o I vale 10, porque 10 vezes 3 é 30. Alternativa D de Dandan. D de Dandan. Bem tranquila, 10. Vamos para 11. Os juros aplicados sobre o investimento são de 1,6% ao mês. Então a taxa, 1,6% ao mês. Sob um regime de juros simples. Por quanto tempo esse capital deverá ficar aplicado para que o juro seja 4 vezes o valor, 4 vezes maior que o capital investido? Ou seja, eu não sei o capital. Vamos chamar o capital de R$100. O que é que eu quero? Eu quero que o juros seja 4 vezes maior. Então, os juros tem que ser de R$400. Sabendo disso, qual é o tempo que ele tem que ficar investido? É só trocar na fórmula, ó. Juros, capital, a taxa e o tempo. Os juros é de 400, o capital é de 100. A taxa, eu não sei, mas lembrando que a taxa tem que ser dividida por 100. E tu multiplica pelo tempo, que é um tempo. Aliás, eu sei a taxa, né? Eu não sei é o tempo. A taxa é de 1,6 dividido por 100 e o tempo é que eu não sei, é o que eu quero achar. Aí, ó. Chai, tome. Vai sobrar aqui 1,6t é igual a 400. Uma coisa que os alunos acham muito errado é eu trocar aqui a posição. Gente, é a mesma coisa, tá? Era para ser assim, 400 igual a 1,6t. Mas a ordem dos tratores não altera o viaduto, pessoal. Se o A é igual a B, é porque o B é igual a A, entendeu? Se isso é igual a isso, é porque o contrário também é verdade, né? Aí eu deixo já na ordem bonitinha para tu fazer o cálculo. Ok? Aí tu pega esse 1,6 e passa dividindo. Então o tempo vai ser 400 dividido por 1,6. E aí? Usa os bizus do Dandan, cara. Usa os bizus do Dandan. Faz de cabeça. Olha o que eu acabei de falar na questão anterior. Tem vírgula? Tem. Apaga a vírgula. Como só tinha um número, acrescenta um zero. E tu não vai fazer essa conta, não. Faz de cabeça, cara. Tira metade. Tira metade. Quanto é a metade de 4.000? 2.000. Quanto é a metade do 16? É 8. Continua. A metade do 20, do 2.000 é 1.000. Metade do 8 é 4. Metade do 1.000, 500. Metade do 4 é 2. Aí faz ou não faz de cabeça agora? Quanto é 500 divide para 2? 250, cara. Qual é a alternativa que tem 250? A alternativa B de Boston. B de Boston. Cuidado para não escutar errado, tá? Beleza, meus lindos? Show de bola essa questãozinha número 11 e Decap 2018.
Vamos lá, questão 12, 2018 também, ó. Eita, parece ser grande, hein? Vamos lá. Para investir o capital inicial de 1.600 em duas instituições, então é o mesmo valor para as duas, né? João analisa os seguintes dados. A empresa A vai dar um juro de 0,8% ao mês. Então, bora escrever isso aqui, ó. Empresa A, empresa B, né? O valor é o mesmo, capital de 1.600. A taxa aqui da empresa A é de 0,8, ó. 0,8% ao mês. E a retirada do valor será somente após 8 meses. Então, é um tempo de 8 meses. Perfeito. No caso da B, os juros é de 1,2, então o capital é o mesmo, 1.600. A taxa é de 1,2% ao mês, então é melhor, né? No entanto. Porém, o valor só vai ficar por 5 meses lá. Então, a taxa, um tempo, na verdade, de 5 meses. Ok. Aí a pergunta é, com base nisso, é correto afirmar que qual é aquela que vai render mais juros? Qual é aquela que vai render mais juros? Dá para saber sem fazer a conta, no princípio, tá? Ó, porque aqui, Moi, vão ser 0,8% ao mês vezes 8, ó. 0,8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 0 é 0, com mais 6 dá 6. Vai render 6,4%. E essa aqui, se eu pegar 1,2% e multiplicar pelos 5 meses, só vai dar 6, ó. 6%. Então, a instituição A, ela vai render mais. O A, ela vai render mais, ok? Ok. Então, qual é o item que tem isso? Ó? A instituição A, qual a instituição que mais renderá juros? Não é a B. Descarta a B e descarta o E. Tá? Então, só vai ser o item A ou o item B. A instituição A vai render 96 ou vai render 102? É isso que a gente vai calcular agora. Então, basta calcular os 6%. Ó. Vai ficar 6,4% de R$ 1.600. Ou, se você quiser calcular a forma dos juros, capital e o tempo é a mesma coisa, tá? Aí vai ficar 6,4 vezes 1.600 dividido para 100. Aí tu corta 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 6,4 vezes 16, ó. E aí, vamos fazer a continha aqui, ó. 6,4 vezes 16. 6 vezes 4 é 24, sobe 2, já dá para marcar o item correto já. 6 vezes 6, 36, com mais 2, 38. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 6 é 6. Aí vai dar 4, 8 mais 4, 12, sobe 1. 1 mais 3, 4, com mais 6, 10. Vai dar 1.024. Como tem uma vírgula, 102,4. Alternativa B de bola para a questãozinha número 12 e DECAP 2018. Perfeito? Show! Vou dar outra pausa aqui, pessoal, para responder um membro, tá? Só que você não vai ver aqui no vídeo, né? Eu vou pausar e já vai continuar automaticamente. Pronto, galera, respondi aqui. Na verdade, não respondi, né? Eu cheguei lá, já tava apagada a mensagem. Era o cara tava acreditando mais no professor, de outro professor, do que no Dandan, rapaz. Pelo amor de Deus. Vamos acordar, rapaz. Você, como sendo membro, doido pra levar uma lapadinha, né? Vamos lá pra questão número 13, galera. Tá acabando, olha. Olha aí. IDCAP 2018. Taxa de juros simples de 1,4% ao mês, ó. 1,4% ao mês. Um investidor aplicou 12 mil, ó, capital de 12 milhas, durante um tempo de um ano. Um ano é conhecido mundialmente como sendo 12 meses, né? Ele resgatou quanto? X. Resgatou quanto? X. Como rendimento, né? Como rendimento. Ele só quer saber os juros, né? Então, os juros é os 12 mil do capital, a taxa de 1,4/100 e um tempo de 12 meses. Então, é só multiplicar, né, pessoal? Questãozinha aí bem de boa também da IDCAP, ó. 2 zeros com 2 zeros. Então, os juros vai ser 120 vezes 1,4 vezes 12. Uma dica, esse zero da multiplicação vai embora com essa vírgula. Então, é a mesma coisa de pegar 12 vezes 14 vezes 12. E 12 vezes 12 é 144. Então, vai ser 144 vezes 14.
Aí a conta fica legal, né? 144 vezes 14, ó. Beleza? Beleza. 4 vezes 4, 16, sobe 1. Aí só tem uma alternativa que termina com 6, ó. O item D. Aí já marcaria o item D e iria embora. 4 vezes 4, 16, mais um 17, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais um 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Aí vai dar 6. 7 mais 4, 11, sobe 1. 1 mais 5, 6. Mais 4, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2016. Alternativa D de Dandan, rapaz. Questão número 13, IDECAP 2018. Simbora. Vamos para 14. Questão 14. Assinale a alternativa correta com base no montante de uma dívida de R$ 10.500. Então, capital, 10.500. Tomada de juros simples a uma taxa de 20% ao ano por um tempo de 16 meses. Opa! Aí nós temos um problema. O tempo está em mês e a taxa está em ano. Não está legal isso aí. Você precisa fazer uma transformação. Ou você coloca isso aqui para ano, que é só dividir por 12, ou você coloca isso aqui para os meses, que também é a mesma coisa, é só dividir por 12. E aí? E aí? E aí? E aí? Cara, eu acho melhor dividir isso aqui por 12. Eu acho. Eu acho melhor deixar a taxa em mês. Mas se não der bonito, pode ser que dê feio esse cálculo, a gente troca e transforma isso aqui para ano. Vamos fazer o primeiro teste, né? Pegar esses 20% aí, ó. Esses 20% e vamos dividir por 12, tá? E aí tira metade, ó. A metade do 20 é 10, a metade do 12 é 6. Aí vai dar quebrada, hein? Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim, porque a metade do 10 é 5 e a do 6 é 3, e que você vai dar 1,33, sei lá. Não vai dar legal, não. Então vamos transformar esse aqui agora. Vamos ver o outro. Quanto é 16 divide para 12? A metade é 8, a metade é 6. Também vai dar ruim, ó. Também vai dar ruim. E a metade de 8 é 4 e a metade de 6 é 3. Então vou deixar assim, ó. Um tempo esse tempo aqui, ele é de 4 sobre 3 anos. Ele é de 4 sobre 3 anos. Por que eu vou deixar aqui? Porque esse aqui em fração já teria o 100 embaixo, aí daria mais trabalho. Então vou deixar o tempo em fração do que a taxa em fração, tá? Juros é o capital vezes o I vezes o tempo. Juros, o capital 10.500 vezes a taxa 20% ao ano, 20 sobre 100. E um tempo de 4 dividido por 3. Aí a conta vai ficar linda, gente. Ó, tu vai cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí vai sobrar o quê, ó? Lá em cima é o 105, sobra o 20, sobra o 4 e ainda tem um 3 embaixo dividindo. Só que essa divisão aqui é exata, ó. Se eu pegar o 105 e dividir com 3, vai dar exatamente 35. Então, os juros vai ser 35 vezes 20 vezes 4. Juros igual 4 vezes 5 é 20, 0 sobe 2, 4 vezes 3 é 12, com mais 2, 14. Então, vai dar 140. E 140 vezes 20, quanto é 2 vezes o 14? 28. Repete os dois zeros, 2.800. A gente, pessoal, transforma uma questão com cálculo chato em um cálculo fácil. Então, ele vai ter um valor de juros de R$ 2.800. Portanto, o capital era 10.500, vai aumentar 2.800, vai dar 0, 0, 5 mais 8, 13, sobe 1, 10 mais 1, 11, com mais 2, 13. 13.300. Alternativa C de campeão, rapaz, para essa questãozinha número 14 da IDECAP 2018. E aí, ó, o vídeo bateu 1 hora. Quem é que faz 15 questões contigo em 1 hora? Focado no teu concurso. De graça não tem ninguém, não. Questão número 15, para fechar a aula de hoje, ela fala o seguinte: qual será o tempo necessário para um capital de 87.500 aplicada a uma taxa de 1,3% ao mês
Renda de juros R$ 7.962,50. E aí? E aí? E aí? E aí é fazer a fórmula dos juros e só sofrer com cálculo, ó. Juros, capital, o I e o tempo. Juros de 7.962,50 igual a um capital de 87.500, uma taxa de 1,3/100 e um tempo que é o que eu quero descobrir. Para ajudar e facilitar a minha vida, eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ó. E aí vai ficar 7.962 vezes 0,50 igual a 875 vezes 1,3 vezes o tempo. E aí, beleza, vamos fazer a conta. Aqui não precisa desse zero, se você tirar esse zero não tem problema. Embora fazer essa continha aqui, ó. 875 vezes 1,3. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, sobe 2. 3 vezes 8, 24, com mais 2, 26. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 8 é 8. Aí vai dar 5, 2 mais 5, 7, 6 mais 7, 13, sobe 1. 8 mais 2, 10, com mais 1, 11. Como tem uma vírgula, 1.137,5. Então vai dar 7.962,5 igual a 1.137,5 vezes o tempo. Aí tu vai passar esse cara aqui dividindo. Então o tempo vai ser 7.962,5 dividido por 1.137,5. E aí, pessoal, como termina com 5, né, ó, a divisão aqui deve ser terminada também com 5, né? Deixa eu ver os itens. Ó, vamos testar, ou é o item C ou o item D. Porque 7 vezes 5 termina com 5 e 5 vezes 5 também termina. Ah, o E também, né? O A também. Tudinho termina com 5, sem desgraça. Mas aqui, se você olhar, ó, aqui é 11, né? E aqui é 79. 7 vezes 11 dá 77. Então, um bom chute aqui é tu multiplicar por 7, ó. 7 vezes 5 é 35, sobe 3. 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52. 2 sobe 5. 7 vezes 3, 21, com mais 5, 26, sobe 2. 7 vezes 7, 77, com mais 2, 79. Então vai dar 79 mil. Olha aí, mesma coisa, ó. Exatamente o mesmo cara. Como tem vírgula, coloca vírgula. Então, o tempo vai ser de 7 meses. 7 meses, a alternativa D de Dandan. E o Dandan finaliza essas 15 questões da Polícia Penal do Espírito Santo em 1 hora. Que maravilha, né? Que maravilha, espetacular. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comente, cara. E se possível, vire membro. Daqui a pouco esses vídeos ficarão privados para os membros do canal. Então, vira membro, que você pega a teoria, pega o exercício e vai pegar também os simulados futuros do Dandan. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.